Glória a Deus. Quero saudar toda a igreja na gloriosa paz do Senhor. Vamos abrir a santa, gloriosa palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 30 em diante. Não, vamos ler do versículo 25. Vamos fazer a leitura como de costume. A partir do verso 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal pois fazeis tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós conheces, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, dizer, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou e não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer?
Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Vamos ver o 59. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém. Pode sentar, amados. Nós estamos reunidos nessa noite, na reunião da Santa Ceia. A Santa Ceia é uma ordenança, é uma prefiguração do que vai acontecer no futuro. Algumas pessoas, eu tenho que dizer algumas, porque a maioria da igreja está firmada, crendo, obedecendo, como no tempo de Jesus, no meio da multidão, sempre havia aqueles e aquelas que murmuravam. E eu quero nessa noite falar a importância da ceia, a importância que temos de participar da ceia. Tem pessoas que acham que a ceia é uma reunião como qualquer outra, se ele vir está tudo bem, se ele não vir tudo bem, ele vai resolver os seus problemas particulares, se der tempo, se outro dia puder, ele come do pão, ele bebe do cálice. Eu gostaria de dizer para vocês nessa noite, que essas pessoas que têm esse procedimento, eles não entenderam, não compreenderam o verdadeiro significado desta reunião. Esta reunião é reunião só para os lavados, remidos no sangue precioso de Jesus. Esta reunião é para homens e mulheres que se tornaram o templo do Espírito Santo. Esta reunião é para homens e mulheres que entregaram a sua vida a Deus e agora estão seguindo a Jesus Cristo. É para essa reunião. Jesus, quando chama os seus discípulos, ele chama os seus discípulos à parte para participar da ceia. Havia uma grande multidão que acompanhava Jesus, mas que participaram da ceia somente aqueles chegados de Jesus, aqueles que verdadeiramente estavam servindo a Jesus de coração. Então eu gostaria nessa noite que Deus, por sua bondade e misericórdia, me concedesse a graça para que eu pudesse ficar no texto mostrando para os irmãos e vamos ver o que Deus vai falar conosco nessa noite. No versículo que nós lemos nessa noite, 25, a gente partiu dele e diz que Jesus, quando realiza ali o milagre da multiplicação do pão, ele vai para o outro lado do mar. As pessoas que estavam seguindo Jesus, que viram o milagre, tem muita gente na igreja, eu tenho muito receio, e eu quero explicar isso bem explicadinho, porque às vezes a gente fala alguma coisa, como às vezes a gente não tem tempo para explicar o que está falando, e é difícil também para quem está ouvindo entender o que a pessoa está falando, porque fica uma coisa pela metade. Eu vim para Jesus através de um sinal. Eu já contei para vocês que Jesus me curou de uma maneira, só Ele mesmo para fazer o milagre que Ele fez na minha vida. Não sei se todos conhecem meu testemunho, mas é muito marcante. Mas depois que Jesus me salvou, eu entendi que eu não tinha que viver mais atrás de sinais. Que agora Jesus me atraiu, Jesus me curou de uma enfermidade incurável, mas eu queria e precisava, a partir de agora, não ficar atrás de cura, não ficar atrás de milagre. Eu precisava conhecer
o Senhor que fez o milagre na minha vida. É assim que funciona. Deus tem os seus modos tremendos de chamar cada um para a sua presença. Se fôssemos perguntar aqui nessa noite, cada um dos senhores e das senhoras tem uma experiência diferente um do outro. Mas certo é que não importa como nós conhecemos a Jesus, o que importa é que agora, servindo a Deus, nós queremos conhecê-lo mais e mais. E Jesus fala justamente isso. Ele fala no versículo de número 26, Jesus diz assim: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, não pelos sinais que diz que eu sou Messias, não pelos sinais que comprovam aquilo que está escrito pelos profetas, porque a ideia que Jesus está tentando transmitir para os seus ouvintes é que os profetas haviam profetizado a respeito de mim. Eles haviam falado de um profeta que viria com poder, e eu estou aqui realizando um milagre. Mas entre muitos milagres que Jesus realizou, ele realizou o milagre da multiplicação do pão. E Jesus diz: vocês não vêm atrás de mim por causa dos sinais que eu fiz cumprindo as Escrituras. Vocês vieram atrás de mim por causa do pão. E às vezes na igreja tem crente servindo a Deus, tentando negociar com Deus. Nós não servimos a Deus pelo que Ele nos dá, pelo bem-estar, pelo emprego, pela família. Nós servimos a Deus porque Ele é Deus. Porque se Ele não nos desse família, se Ele não nos desse emprego, se Ele não nos desse saúde, nós continuaríamos servindo a Ele, porque Ele é Deus. Nós não servimos a Deus pelo que Ele nos dá, nós servimos a Deus pelo que Ele é. Lá abaixo. A mocidade cantou um hino, que ele é meio paradoxal. Você está na prova, está passando dificuldade, luta, e está tudo bem, Deus, lógico que é, meu irmão. Deus está no comando das nossas vidas. É verdade que às vezes o vento vem, e eu vou contar um negócio aqui para os irmãos, eu não gosto de ventania. Ventania mesmo, física. Minha filha está aí, meu filho sabe. Quando começa a ventar em casa, eu falo, fecha tudo a janela. Aí os irmãos falam, mas por que o pastor tem? Sei lá, meu irmão. Porque uma vez eu dirigi numa igreja, deu um vento, levou todo o telhado, e eu fiquei, talvez, traumatizado. Mas o viver nosso, nesta vida, nessa caminhada, nesse deserto, nós precisamos entender que quando o Senhor nos salva aqui, até nós chegarmos aqui, que é o céu, existe um espaço da nossa salvação, até nós chegarmos à presença do Senhor. É o deserto. Mas nós temos que crer que aquele que nos levou para o deserto, como caminho, porque o deserto é somente um caminho, porque o nosso destino não é viver no deserto, o nosso destino é viver na terra prometida. Nós não temos nada, irmão. É verdade que no deserto é difícil. Tem hora que no meio do deserto, eu estou falando deserto, estou falando da sua existência, dos seus problemas, das nossas dificuldades, das nossas lutas, dos nossos conflitos. É isso que eu estou dizendo. O irmão, a irmã, eu e você, no meio desse deserto da vida, nós podemos descansar e saber que aquele que está nos conduzindo pelo meio do deserto vai nos guardar, vai suprir toda e qualquer necessidade que tenhamos. Nós só temos que confiar, porque não tem outra opção. Qual a opção que tem, pastor? Ou você morre no deserto,
e fica lá no deserto, ou você continua crendo em Deus e vai herdar a terra prometida. Então não importa, meu irmão, não importa, minha irmã, não importa, minha jovem, meu jovem, o que você está passando. Talvez você diga, ninguém me entende. Para com isso. Existe um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que te ama, que te escolheu no meio da multidão e cuida de você no meio da multidão. Alabás, alabranavás. Mas a luta às vezes é tanto vento, é os discípulos no barco. Jesus está descansando no barco. E o vento se levanta, vento forte. A pergunta é, você acha, se Jesus está no barco, nós temos necessidade de se preocupar com o vento? Mas às vezes nós seremos tentados a esquecermos, lá abaixo, no gás, que Ele está no barco. E Ele diz, eu nunca te desampararei, nunca te deixarei, nunca. Elabra na voz. O que eu e você precisamos fazer é termos uma atitude de fé. E a Bíblia diz lá em Hebreus 11, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não vê e a prova das coisas que se esperam. Não importa o que estejamos passando, descansa o teu coração. Isto vai passar. Está lá abaixo. E ele diz no versículo 27, trabalhai, não pela comida que perece. Irmão, nós vivemos num contexto social complicado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Escute aí, ó, que eu vou falar. Daqui para frente vocês se preparem. Escute o que eu estou dizendo. Não é nenhuma revelação, não. Está tudo escrito na Bíblia. Eu estou falando que está escrito na Bíblia. É daqui para frente a coisa vai ficar pior. Daqui para frente a coisa vai ficar pior. A luta vai ser tão tremenda. Não é luta de vizinho, não é luta de... Não, é luta mesmo. A Bíblia diz que a nossa luta... Presta atenção, amado. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra potestade, contra principado, potestade, hostes espirituais da maldade. Às vezes você vai estar tranquila, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma necessidade, e o diabo vai tentar soprar na sua mente que você está perdendo tempo. Aos senhores obreiros, o inimigo vai tentar dizer que não valeu a pena todo o trabalho que vocês se dedicaram. E aí você fala, sabe de uma coisa, meu irmão? Eu vou parar mesmo. Ninguém reconhece o que eu estou fazendo, eu estou parando. Aos maestros, aos músicos aqui, para que eu vou ficar ensaiando aqui, domingo de manhã, 7h30, para quê? Para a glória dele. Por que vocês, obreiros, vai continuar servindo a Deus, independente das lutas, das dificuldades? Para a glória dele. Porque nós da igreja, nós crentes aqui reunidos nessa noite, com luta, com dificuldade, difamação, perseguição. E aí o irmão fala, você parece bobo, rapaz, você não está vendo que está... Meu irmão, eu sirvo a Deus lotado em perus. É assim que nós temos que entender. Eu faço parte, nós fazemos parte do exército de Deus. Então o irmão, a irmã, você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Mas eu e você, nós não podemos colocar as coisas de Deus em segundo plano. Se sobrar um tempinho no domingo, à noite, a semana inteira eu não pude vir na igreja, porque afinal de contas estou estudando, trabalhando, preocupado com a minha vida material. Vai se cansar,
vai lutar, vai se frustrar, vai se angustiar, vai viver triste, amargurado, porque o princípio de Deus não é esse. O princípio de Deus de prosperidade é: coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Ele em primeiro lugar. Não, pastor, o senhor não sabe. Se eu não fizer hora extra, eu vou perder o emprego. Perde nada, meu irmão. Quem te colocou lá foi Deus. Se quem vai te manter lá é Deus. E se Deus permitir que você saia de lá, Ele tem uma porta melhor para você. Mas não tem problema, não tem problema. Afinal de contas, eu vou no domingo à noite. Aí passo domingo, aí de manhã, domingo de manhã, eu vou fazer um Cooper, que agora nem sei mais o que faz, né? No meu tempo era Cooper, né? Fazia o teste lá, aeróbico e tal, fazia. Agora os crentes, domingo de manhã, põem um agasalho e tal. Onde você vai, irmão? Vou fazer um. Meu irmão, larga de ser nécio. Você já fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, irmão, consagra o dia para o Senhor. A Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º, Ele mandou o povo descansar para que o adorasse. O domingo é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor ressuscitou. E a gente vai vivendo. Mas não, sabe o que isso daí, irmão? Isso é resultado. Escute aí, ó. Isso é resultado do tempo em que estamos vivendo. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Então a gente vira homens e mulheres religiosos. A gente vem marcar presença na ceia, porque afinal de contas a membresia é muito grande, só tem um jeito de controlar, tem que passar o cartão. Mas é capaz de alguém falar: ó, passa o meu cartão lá que eu não vou. Espera aí, você acha que Deus está precisando que você venha aqui na reunião? Você acha que Ele precisa de mim, de você? Deus nos dá o privilégio, Deus permite que eu e você nos reunamos para adorá-lo na beleza da sua santidade. Não, pastor, afinal de contas, no domingo eu tenho que fazer, eu tenho que pegar minha bike. Eu não estou falando e preciso fazer. Meu irmão, aí você pega a sua bike, domingo após domingo, a sua vida espiritual não vai bem com seus filhos, não vai bem com a sua esposa, e vai virando aqueles crentes religiosos. Sabe o que é religioso? Eu só usei isso como exemplo, pode usar outros exemplos. Cada um fica aí. Irmão, a Bíblia diz que nós não podemos ser idólatras. O que é ser idólatra? É substituir a Deus por qualquer coisa. Quando alguma coisa fica mais importante do que a Deus, se tornou um ídolo na minha e na tua vida. A Bíblia diz, Jesus diz: busca. Se você quiser ouvir, você ouve. Se você não quiser, problema seu. Eu estou aqui como profeta de Deus nessa noite. Eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para te advertir. Se você vai aceitar, isso é problema seu com Deus. Eu só estou fazendo aí, só estou ministrando, mais nada. O princípio é esse: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas eu acrescentarei na sua vida. No primeiro momento que você está servindo a Deus, que você está se dedicando a Deus, que você toma tempo com a adoração a Deus, e o tempo vai passando, parece que aos olhos do mundo, que só enxerga o presente, porque o crente enxerga o presente e o futuro. E nós trabalhamos no presente e vivemos no presente em função de um futuro prometido por Jesus em nosso favor. E Ele diz para mim e para você: não se turbe o vosso coração.
crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito isso para vocês. Mas escute bem, se eu for, ele já foi. Já está lá. Estevão, quando é apedrejado, a multidão pega a pedra e joga em Estevão. A Bíblia diz que o rosto de Estevão ficou resplandecente. Estevão viu o céu aberto e viu Jesus à direita do Pai. Alabra na voz. É verdade que nós somos tentados, mas o nosso problema não é com a tentação. Nosso problema é com o conhecimento das Escrituras e colocarmos em prática. Jesus diz, quem me ama? Quem ama Jesus aqui, diga amém. Amém. Sabe como é que Jesus avalia o meu amor para com Ele? O seu amor, o nosso amor para com Ele? É quando eu e você obedecemos a sua palavra. Jesus diz, quem me ama, guarda a minha palavra. Crente, ele expressa o amor que ele tem com a pessoa de Jesus, quando ele obedece o que está escrito. E o que está escrito é, coloca Deus em primeiro lugar. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos. E Jesus está dizendo, vocês não devem ficar trabalhando só pela comida. Ele não está dizendo que você não deve trabalhar, porque o apóstolo São Paulo ensina um princípio que não tem lugar na igreja para preguiçoso. Gente que não gosta de trabalhar. Paulo, quando trata desse assunto, ele diz, quem não trabalha, não coma. Porque a comida é para quem trabalha. Mas o trabalho não pode superar as nossas necessidades físicas. Não pode a nossa busca pelas necessidades materiais, não podem superar a nossa busca pelas coisas espirituais. A Bíblia não está dizendo que você não deva estudar. A Bíblia não está dizendo que você não deve trabalhar. A Bíblia não está dizendo que você não deve ter recreação. A Bíblia não diz nada, a Bíblia é tranquila, mas a Bíblia nos ensina princípio que nós devemos levar a sério. Em nossa vida, a prioridade é a vontade de Deus. Quando eu e você assim o fizermos, pode ficar tranquilo, que Deus cuida do resto. A irmã está lá em casa trabalhando, está chegando a hora da oração. Ah, eu não vou na oração não, eu não vou. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Minha irmã, se eu desse oportunidade para as irmãs, eu desafio uma mulher de Deus, que toma tempo com as coisas de Deus, e que quando ela chega em casa, parece que o trabalho multiplica. Parece que o anjo do Senhor ajuda as irmãs, é um mistério tremendo. Eu desafio um jovem que fala assim, eu vou deixar agora, eu preciso estudar, eu tenho que passar no vestibular, mas eu vou deixar os livros aqui, e vou para a oração, adorar, vou fazer a minha função de sacerdote, vou interceder em favor dos irmãos, venha para o culto de oração, depois você retorna para a sua casa, que você vai ver que coisa fantástica que vai acontecer. Irmão, a Bíblia diz, é princípio, irmão. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Depois é a faculdade, depois é a pós, depois é o mestrado, o doutorado, pós-doutorado. Meu irmão, não tem limite para o crente. Mas quando eu e você colocamos o Senhor em primeiro lugar. E é isso que ele está ensinando aqui. Vocês têm que trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Outro dia um irmão veio falar para mim, pastor, eu estou indo para o monte, pastor, agora Deus vai se revelar para mim e eu vou conhecer Deus profundamente. Meu irmão, se você quiser conhecer Deus profundamente, conhecer a mente de Deus, você tem que ler a Bíblia. Porque Deus se revela é aqui, ó. Aqui você vai conhecer o caráter de Deus, você vai conhecer a bondade de Deus, aqui você vai conhecer a justiça de Deus. É aqui que Deus se revela na palavra, irmão. Aí o irmão diz, mas por que então que eu tenho que orar, pastor?
Porque orar é um ato de comunhão, é um ato que Deus permite que eu e você cheguemos à presença dEle, à dispensa de Deus. Escute aí, ó. A oração é um privilégio que Deus concede a nós, de adentrarmos na dispensa de Deus. Lá na dispensa de Deus tem tudo que eu e você precisamos. Então quando o irmão chega lá na dispensa de Deus, aí você diz: papai, eu queria levar isso daqui para o irmão Joinville, ele está precisando. Aí Jesus diz para mim e para você: se você chegar lá e falar para o papai, que é no meu nome, ele vai te dar. Então a oração, meu irmão, é que muda as coisas. Nós temos que crer. É verdade que você tendo um bom convênio, tem um hospital que eu não vou ficar falando o nome, tem um hospital que a gente, quando vai lá, fica até alegre, meu irmão. Eu falei, mas está tudo escrito em inglês aqui na porta desse elevador, não entendi. Falei hoje para minha filha, está tudo escrito em inglês lá? Eu não entendi nada, que hospital chique desse, não tinha nada. Eu fiquei lá na porta do elevador, lá olhando para o elevador, falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Meu irmão, pode ser o melhor hospital, pode estar escrito em grego, hebraico, aramaico, se não tiver Jesus, meu irmão. Eu vou contar um negócio rapidinho aqui para vocês. Os irmãos já sabem que eu passei por um procedimento médico. Aí, como eu passei por esse procedimento médico, o médico já me avisou, quando você sentir qualquer coisa, você não brinca não, você vai. Aí eu peguei e fui ao médico, né? Fui lá no especialista, lá no top do top. Aí ele olhou para mim assim, minha filha estava junto comigo, ela está lá atrás. Porque ela me entregou para o médico. Aí o médico falou assim para mim: rapaz, eu acho que eu vou ter que fazer um negócio de você, procedimento complicado, vou ter que te internar. Eu falei, não, doutor, o senhor não me interna não. Mas por que você veio aqui então? Eu vim aqui para o senhor dar o diagnóstico. Aí a minha filha falou aqui, ele só vir, ele sabia, se fosse no outro hospital ele seria internado. Aí eu olhei bem para o médico, aí ele falou, você vai, eu vou te internar para você fazer uns exames. Eu falei, mas doutor, se o senhor vai fazer os exames, por que eu preciso ficar internado? Faz o exame, se der problema nos exames, aí eu fico internado. Aí, meu irmão, não sei se foi de bronca, eu fiquei 6 horas dentro do hospital esperando o resultado do exame. E os crentes na igreja, presta atenção no que eu estou falando, irmão. Os crentes na igreja, qualquer coisinha, fica murmurando. Você vai lá, convênio, pago, e você tem que ficar, e fica lá, meu irmão. Eu virava para um lado, virava para o outro, e vai fazer o quê? Eu falei para minha filha, eu vou sair com o meu lanche lá. Não pode sair, pai, tem que ficar aqui. Aí eu fui lá, negociei com a enfermeira lá, para ela preparar um conosquinho lá, porque eu estava com fome. Eu falei, vou desmaiar aqui. Aí eu fiquei pensando, irmãos, pensa bem comigo, irmão. Vamos pensar juntos nessa noite. A gente vai no médico, uma humilhação. Você tem que esperar. O médico te dá, aí você vai na presença do Pai. Porque Ele nos deu esse direito. Ele diz, tudo quanto você pedir no meu nome crendo, você recebe, Joinville. Aí você e eu fechamos os olhos e dizemos, não é para o médico, não. Nós falamos para o Senhor, para o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Senhor do universo. A gente fecha os olhos e diz, Pai, eu queria falar com o Senhor o seguinte. E a gente conversa com Ele. Não precisa marcar horário, não precisa fazer nada. Agora eu pergunto para os irmãos, quando a gente vai num lugar desse, a gente fica todo cheio. Irmão, vou falar uma coisa aqui, não fica chateado comigo não. Acho que nós tínhamos que mudar o nosso jeito de adorar, viu, irmão? Lá no céu, os anjos estão assim, ó, direto. Como é que eles dizem lá no céu? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Agora eu pergunto, se lá eles fazem isso, que nós devíamos fazer aqui embaixo? Tem crente que entra na igreja, sai da igreja, não dá um glória a Deus. Mas deixa quieto. Nós temos que priorizar o que é importante em nossas vidas.
E Jesus dá aqui um princípio. Vocês devem trabalhar pela comida que permanece. Nós temos seminário, irmão. Aqui tem escola bíblica dominical. Amanhã, domingo de manhã, tem escola bíblica dominical. Superintendente, professores, irmãos. Não recebe nada, irmão. Eles são homens e mulheres escolhidos, separados para ministrar. Aí o irmão domingo de manhã olha lá no relógio. Ah, sim, e antes da escola tem oração, viu, irmão? Lá no 5º andar. E o espaço é grande, viu, irmão? Muito grande. Dá lá para muita gente orar. E lá sempre está Pedro, Tiago e João. Aí os crentes chegam à noite. É questão de prioridade, é questão de prioridade. Você imagina se o seu chefe dissesse para você, ó, é o seguinte, se você vir trabalhar no domingo, você vai receber 15 dias a mais nas suas férias e vai receber R$2.500 cada domingo que você trabalhar. Pastor, Deus abriu uma porta para mim que eu vou falar para o senhor. É 4 domingos, pastor, olha, pastor, é só glória. Meu irmão, domingo de manhã, está aqui o Pai, o Filho, o Espírito Santo, só esperando eu e você. E aí os irmãos, tem alguns irmãos que estão lá no monte. Eu sei que tem bastante irmão de monte aqui. Monte de coberta. Eu falo isso para descontrair, porque alguém já disse para mim que eu sou muito ácido para pregar. Mas é o seguinte, irmãos. Será que vale a pena a gente consagrar o domingo para o Senhor? Você já pensou essa igreja reunida no domingo de manhã, na oração, na escola dominical? Eu chego de manhã aqui, os irmãos da orquestra já estão aqui cedinho, à noite tocando. Irmão, começa a priorizar. Talvez você não vai nem poder estar aqui nos domingos de manhã, mas você vai precisar começar a criar hábito na sua vida de devocional e dedicar um dia da semana. Talvez o domingo não vai dar, porque você trabalha no domingo, você dá aula no domingo, mas um dia da semana você tem que se dedicar a Deus, tomar tempo com a palavra. A Bíblia diz, quem quer ser bem sucedido na vida aqui, diga amém. Mas o Salmo de número 1 tem um princípio lá, meu irmão. A Bíblia diz, só se é bem sucedido. O que é ser bem sucedido? É ter bom emprego? É ter muito dinheiro? Não, meu irmão, está cheio de gente que tem muito bom emprego, tem muito dinheiro e não tem razão para viver, está frustrado. Eu já disse aqui para os irmãos que eu vi um pensamento, eu achei fantástico. Você avalia quanto você é rico pelo que você tem, que o dinheiro não pode comprar. Você pode ter dinheiro, mas não compra saúde. Você pode ter dinheiro, mas não compra amigos. Você pode ter dinheiro e assim por diante, vai embora, meu irmão. E você, às vezes, cheio de saúde, cheio de amigos, cheio de alegria, cheio de paz, e não agradece a Deus. E às vezes alguém diz assim, puxa, eu daria tudo para ter o que você tem. Eu já contei aqui para os irmãos do pescador, o homem muito rico, milionário, empresário, muito rico mesmo, um alto executivo. Aí ele pegava a família no fim de semana e ia pescar. Chegou lá, ele está pescando lá num lugar bonito, e ele está lá pescando, ele vê um senhorzinho lá, cavarinha, pega um peixinho, sacode, põe na lata, aí depois junta 5, 6 peixinhos, pega a latinha e vai embora. Aí aquele homem rico olha para aquele pescador, ô rapaz, vem aqui, você sabia que você podia pescar, em vez de pescar de vara, você podia pescar com rede? Aí ele falou, por quê? Porque se você pescar com rede, você pega muito peixe. Ele falou, mas para que tanto peixe? Porque se você pegar bastante peixe, você pode vender e ganhar dinheiro. Aí ele falou, mas para quê? Porque se você tiver dinheiro, você vai ter uma vida tranquila, você vai ser igual eu. Eu falei, eu já tenho. Você vem lá da cidade para fazer o que eu faço todo dia. Mas vamos para frente. Eu vou explicar melhor esse negócio. Tem crente que acha que essa vidinha de crente é uma vidinha chata. Vem para a igreja, vai para casa, chega em casa, come,
Aí depois vai dormir, acorda, vai trabalhar, voltou do trabalho, vai para a escola, depois vem para a igreja. Aí vai, que vidinha, pastor, que vidinha. Só que no final de tudo isso você vai para o céu. Essa vidinha que vai nos levar para o céu. A vidinha de obediência. As coisas de Deus é muito simples, as pessoas ficam complicando tudo. Mas vamos lá. Versículo 28. E disseram-lhe, o que faremos para executarmos a obra de Deus? Tem gente que está muito preocupada em ser ativista, tal. O que eu preciso? As religiões, irmãos, as pessoas precisam fazer para conseguir. Eu não vou ficar citando aqui, mas se você fizer isso, você vai prosperar, você vai evoluir. Não, meu irmão, a vida cristã, nós não precisamos fazer nada, porque Ele já fez tudo por mim, por você no Calvário. Eu e você só temos que crer, só temos que descansar na obra perfeita de Deus, realizada através de Jesus no Calvário. Ninguém vai ganhar mais porque trabalha, ninguém vai agradar mais a Deus. Não, meu irmão, nós fazemos o que fazemos por gratidão, porque Deus nos escolheu para darmos frutos, e Ele dizia, os frutos têm que permanecer, por isso que trabalhamos. Nós não trabalhamos para sermos salvos, nós trabalhamos porque já somos salvos. E se eu não trabalhar, pastor, você está salvo. Agora, você não vai ter o galardão do trabalho. Mas nós não trabalhamos para sermos salvos. Nós trabalhamos porque somos salvos. Versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta. Esta é a obra de Deus. É isso que Ele quer que façamos. Que creais naquele que Ele enviou, que sou eu, Jesus. Versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, faz tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Que o Senhor está fazendo para... Aí ele, vamos fazer citação. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Versículo 32, disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu, que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu perguntei uma pessoa, a pessoa conversando comigo, eu tentando evangelizar, ele falou, já conheço Jesus. Eu perguntei, quem é Jesus? Jesus é aquele homem que morreu na cruz. Eu falei, e aí? Ele morreu na cruz para dar exemplo. Eu falei, não, Jesus não morreu na cruz para dar exemplo para ninguém, não. Eu e você, exemplo é para ser seguido. Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdoar o meu e o teu pecado. Mas eu perguntei para a pessoa, mas quem é Jesus? Jesus é Jesus, você não sabe quem é Jesus? Eu falei, lógico que eu sei, por isso que eu estou perguntando, quero saber se você sabe. As pessoas não conhecem Jesus. Jesus é o verbo encarnado de Deus. A moça é virgem, não conhece rapaz, ela nunca se deitou, ela nunca manteve relação sexual, ela é moça virgem. A Bíblia diz que a virtude do Espírito Santo vem sobre aquela moça, e ela concebe. Jesus é concebido em Maria por obra do Espírito Santo. Jesus é o verbo encarnado, que tomou a forma humana. Jesus era 100% Deus, 100% homem. A Bíblia diz que Ele se esvaziou da sua divindade e tomou a forma humana. Esse é Jesus. E aí ele começa dizendo aqui, versículo 31. Pois nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito em Deus. Versículo 32. Jesus disse que não era, que eles não comeram o verdadeiro pão. Versículo 33. Jesus disse que o verdadeiro pão é aquele que desceu do céu. 34. Disseram, pois, dá-nos sempre deste pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu vou falar uma coisa aqui muito séria.
Escute o que eu vou dizer. Eu entendo que crente possa ser oprimido. Entenda bem o que eu vou falar bem devagar. Eu entendo que crente possa ser oprimido, jamais possuído. Crente passa luta, dificuldade, opressão maligna, mas ele e ela tem que resistir firme na fé, crendo que o seu Redentor vive e que esse vento vai passar. Crente tem que saber que é Deus que guarda as nossas mentes. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos colocar o capacete da salvação. O diabo chega para você e diz assim, ó, não é que ele se manifesta, ele lança dardos inflamados. É por isso que eu e você temos que usar o escudo da fé. Ele diz assim, se você fosse crente, você não estaria nessa prova aí. Você não está vendo que você só vive doente, só vive com problema? Todo mundo consegue, você não consegue. Todo mundo faz, você não consegue fazer. Fica em paz, meu irmão. Fica em paz. Deus tem uma porção para cada um de nós. E tem um tempo dele para trabalhar na minha e na tua vida. Você não precisa se preocupar. Você e eu precisamos somente crer que ele vai agir no tempo dele. Não é antes nem depois, é no tempo dele. Aí você me pergunta, e o que eu tenho que fazer, pastor? Tem que ficar na obediência à palavra. Se tu creres, verás a glória de Deus. Sabe um jeito de honrar a Deus, irmão? A mulher está lá, o profeta vem e diz, como é que está? Ela fala, tudo bem, mas o que havia acontecido com aquela mulher? O filho estava morto. Talvez você está aqui nessa noite participar da ceia. Talvez você está imaginando que o seu sonho da faculdade, do casamento, da casa, eu sei lá o sonho seu, que o inimigo diz que agora já era. Você perdeu nada, meu irmão. O que Deus tem, a Bíblia diz, olha a promessa de Deus no Salmo 37. Por isso que nós temos que cuidar da fé, meu irmão. Deleita-te no Senhor. E em outras palavras, tenha prazer de servir a Deus. Tenha prazer de honrar a Deus. Isso significa que você priorizou Deus. Aí o resto do texto diz, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Toda a bênção de Deus para o crente está relacionado a uma vida de obediência. Allah manda, faz. Jesus no 35 disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Eu digo uma coisa para os irmãos, a pessoa quando não tem Jesus, ele entra para as drogas, entra para a prostituição, ele tem um vazio na alma, irmão, ele não sabe, ele vai procurando preencher. Ele não sabe o que é, ele vai atrás de dinheiro, não importa, ele quer preencher o vazio. Só que o vazio que o homem tem, que a mulher tem, é a destituição da glória de Deus. O homem está destituído. Quando ele ouve o Evangelho, a graça se manifesta em favor dele ou dela, eles recebem a Jesus, aquele vazio que havia na vida dele, na vida dela, é preenchido. E a pessoa às vezes está na prova, você olha para ele e está sorrindo. Ele está doente, ele fala, está alegre. Tem irmãos que a gente vai visitar, que eu não vou fazer citação dos nomes, que eu vou visitar o irmão chega lá, eu olho bem para o irmão e falo, e aí irmão, como é que está? Tudo bem, pastor. Mas eu estou querendo, está tudo bem, pastor, fique em paz. Eu entendo perfeitamente porque estou nessas condições, e o Espírito de Deus já me confortou, já me consolou. Eu estou em paz, pastor, fique em paz, fique em paz. Aí eu saio lá da reunião, lá do local, falo, meu Deus, eu saio crente. Porque Deus é Senhor, nós temos que crer, não importa, irmão. Descansa, descansa. Ele é o pão, Ele sacia a nossa necessidade espiritual. Aí o crente fica, nós temos que ficar espertos. Agora eu vou falar bem devagar. A gente tem que ficar esperto, porque o diabo é especialista em criar brinquedos. Vou falar novamente.
Nós temos que ficar esperto, porque o diabo é especialista em criar brinquedos. E ele é altamente especializado em criar brinquedos atrativos. Paulo diz, quando eu era criança, eu agia como criança. Eu não tinha entendimento da fé, eu estava iniciando. Mas agora não, agora já tenho entendimento. Tem coisa que não é pecado, mas não te edifica. E rouba o seu tempo de comunhão com Deus. Então você tem que ficar ligado. Se o diabo não criou brinquedo e deu na sua mão. E você está perdendo tempo com o brinquedo. Porque tem tempo de ser criança. Agora é tempo de ser... Não podemos ser nécio. Entenderam? Deus vai ministrar o teu coração. Versículo 36. Mas já vos disse também, vós me viste, contudo não credes. Tem gente que está na igreja, vê sinais, vê maravilhas, vê o milagre, desfruta e não acredita. Como não acredita, pastor? Como é que não acredita? Estou na igreja. Meu irmão, quem acredita, guarda aí, ó. Quem acredita em Deus, obedece. A Bíblia diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. Crente obediente é crente que crê. Como é se eu não creio no inferno, eu vou me santificar? Eu quero é gozar essa vida. Eu vou lá estar preocupado que inferno, eu não acredito em inferno. Quem não acredita no inferno, não acredita no céu. Então, crente tem que ficar ligado. E não é fanatismo não, viu, irmão? Escuta aí, ó. O médico fica estudando, estuda anos e anos, faz moradia, fica lá no hospital, lá, residência. Eu não sei quanto tempo que é de residência, mas eu sei que médico estuda, porque eu tenho um amigo médico. Eu fui comprar livro para ele. Eu fui comprar um livro, fiquei atônito. Olha, irmão, há muitos anos atrás eu paguei R$1.300 um livro. Eu falei, quanto? Eu falei, mas esse livro é para comprar quanto? É muito livro? Eu falei, não, é um livro grosso, é verdade. Ele falou, eu não posso parar de estudar. E tenho que participar de congresso, tenho que participar de simpósio, tenho que participar não sei do quê. Aí você vai no consultório do médico, está cheio de quadro lá. E aí a pessoa diz, esse doutor é bom, ó, o homem é bom. Fez curso não sei aonde, fez lá, pá. E os crentes? Nem na escola dominical quer vir. Nem na doutrina. Quer nada com nada. Fala para o obreiro que tem que estudar, onde já se viu. Meu irmão, 66 livros, mais ou menos 1.500 anos para terminar. Entre homens e mulheres, 40 escritores, somente um autor. Chega até a minha mão e a sua mão. E você e eu não quer tomar tempo com a palavra. Quem não tem tempo, não toma tempo com a palavra, Deus não toma tempo com ele nem com ela. Deus só tem compromisso com aqueles e com aquelas que têm compromisso. E eu já disse aqui, vou repetir. Ninguém precisa falar se você está bem espiritualmente. Porque não adianta você bater o pé para lá e para cá e falar que está firme, não. Nós estaremos firmes à medida que eu e você tomarmos tempo com essa palavra, orarmos e pedirmos graça de Deus para praticarmos a palavra. O fato de termos uma carteirinha, passarmos lá na portaria e participarmos do pão e do cálice, isso não nos credencia para o céu. Mas os que estão credenciados para ir morar no céu, passa na portaria e participa da ceia. É assim que funciona. É. Mas vamos lá, eu vou pular aqui. Versículo 37. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Pastor, está escrito que Deus não lança o homem de maneira nenhuma. Não, peraí. Deus tira o povo do deserto. O projeto de Deus era levar toda aquela multidão à terra prometida. A Bíblia diz que aquela geração que saiu do Egito não entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb.
Porque os outros nasceram durante a peregrinação. Então tem que ficar esperto, irmão. Esse negócio que não, irmão, não tem problema não. E tem umas pessoas que dizem, não, Deus não é assim não. Deus não é assim porque você não conhece a justiça de Deus. De Deus ninguém zomba. A Bíblia diz que o homem semear, ele vai colher. E nós temos que viver preocupados 24 horas para estarmos preocupados com as nossas vestes nupciais. Às vezes, não queima as vestes, mas suja as vestes. Quando Jesus vier, se Ele vier agora, neste momento, está aqui a orquestra, tudo sentado aqui, as irmãs ali, os obreiros lá, os irmãos, as irmãs. Se Jesus vier agora, neste momento, ó, pá, já aconteceu. O que aconteceu? Os mortos ressuscitaram e nós subimos. Quando olhar aqui, vai ver a gravata, vai ver o sapato, vai ver a meia, vai ver a roupa do pastor, aquele... E aí, o pastor subiu pelado? Não, subiu com as vestes nupciais. Subimos com as... Agora, só sobe quem tem veste nupciais. Só entra na festa quem tem veste nupciais. Então eu e você temos que estar preocupados em cuidar das nossas vestes nupciais. Briga com o irmão, fica com a cara virada com o irmão, fica com inveja do irmão. Irmão, não tem esse negócio não. Você pode ter momento de ímpeto, mas você não vive nesse negócio não. A pessoa pisa no seu pé, você olha para ele e fala, rapaz, aleluia. Mas é a vida cristã. Jesus diz, aprenda de mim que sou manso e humilde. Crente valente, irmão, não tem crente valente. Tem crente quebrantado. Tem crente sujeito à vontade de Deus. Lá em casa, lá você é um... Vou deixar quieto. 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Crente tem que ser igual a Jesus. Jesus diz, aprendei de mim. E Jesus não veio aqui para fazer a vontade dele. E nós não estamos na igreja para fazer a nossa vontade. Irmão, eu vou tomar... Meu irmão, escuta aí, ó. Você só deve tomar uma decisão se Jesus te der aprovação. Se Jesus não te der aprovação, você não pode sair da onde você está. Se você tiver brigado, você não pode sair. Você tem que sair quando está tudo em paz. Tudo legal. Tudo dando certo para você. Se Deus tem plano, este é o momento de você sair. Mas eu vou sair, pastor. Por quê? Porque eu não aguento mais. É muita opressão, é muita chateação e tal. E você sai com o seu coração amargurado. Não, isso não é coração de crente. Jesus diz, aprenda de mim. Jesus não tinha mágoa no coração. E ele não vazia a vontade dele. Ele vazia a vontade do Pai. Que nós nessa noite possamos sermos homens e mulheres. Que não façamos a nossa vontade, mas façamos a vontade de Deus. E a vontade de Deus está revelada aqui. Se você não ler, se você não tomar tempo, se nós não tomarmos tempo, nós não vamos conhecer a vontade de Deus. E a arma que eu e você podemos usar contra o diabo, os crentes falando o seguinte, pastor, o irmão falou para mim, eu vou comprar aí uma 765, porque a coisa está ficando feia. Eu falei, rapaz, você está atrasado. Eu já tenho há muito tempo, desde da década de 70, a 66. Eu uso a 66, você vai usar a 765, eu uso a 66. Nós temos que aprender a usar a espada do Espírito. O diabo chega e diz, você é um derrotado. Você diz, está escrito que eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. O diabo diz para você, não tem jeito. A Bíblia diz que Deus abre caminho no deserto para mim. Você tem que fazer igual Jesus. O diabo dizia proposta, Jesus mostrava a palavra. O diabo fazia a proposta e Jesus mostrava a palavra. Que Deus abençoe.
AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.